Eu quero iniciar as considerações nessa manhã com a seguinte expressão: nós, como igreja, nós precisamos ser relevantes. E essa expressão relevante se tornou quase um chavão entre nós, e talvez seja uma das palavras mais utilizadas nos últimos anos, e ela aparece com muita facilidade diante de declarações de missão, ou também diante da necessidade que temos como igreja de envolver as novas gerações. Mas eu afirmo para vocês o seguinte, que nós, como igreja, precisamos ser relevantes. Mas eu declaro que, como igreja, nós precisamos ser remanescente. Igreja remanescente de Deus. Talvez essa palavra remanescente, povo remanescente, ela deveria aparecer com mais frequência ou retornar novamente como uma palavra no nosso vocabulário. Nós estamos muito convictos, como igreja, pelos estudos que já foram realizados em ambientes acadêmicos, de que a Igreja Adventista nasceu com um tom escatológico, a volta de Jesus. Nós, como igreja, recebemos como herança e temos o dom profético como uma das características da igreja verdadeira. E por isso, justamente, esse tom profético, esse viés profético, faz com que e impede com que a igreja se torne uma igreja secular. Então nós precisamos, de repente, analisar um pouquinho a expressão que foi utilizada pelo historiador adventista George Knight. Ele diz assim, e aí vocês podem me acompanhar na leitura que está projetada, um texto do livro Visão Apocalíptica, Neutralização do Adventismo, um livro que nós temos acesso. E ele diz assim, a palavra-chave para o protestantismo liberal da década de 1960 foi relevância. Essa é a palavra. As denominações protestantes, e aqui envolve principalmente as igrejas tradicionais, históricas, procuraram ser relevantes para a cultura que estavam inseridas. O que provaram, no entanto, foi que o atalho para a irrelevância é a mera relevância. Igrejas e movimentos que, na busca de encontrar sentido no mundo, perderam o seu significado. Por isso, como igreja adventista, o mesmo historiador, agora parafraseando, eu escrevo assim, se a igreja adventista do sétimo dia e nossas instituições educacionais perderem a sua identidade profética, seu conteúdo relevante, perderemos a nossa razão existencial. Então, como igreja, nós temos uma herança cultural, e essa herança cultural faz com que a igreja adventista seja distinta, seja uma igreja relevante em nossa sociedade, pelo dom profético que nós possuímos. A igreja adventista do sétimo dia, ela esteve uma reunião que a gente chama concílio anual, que aconteceu alguns dias atrás na sede administrativa da igreja em Brasília. E ali a igreja, então, reunida, a igreja desafia aos pastores, aos professores, aos líderes da igreja, que nós devemos novamente apresentar no nosso púlpito, apresentar em sala de aula e apresentar para os nossos filhos as 3 mensagens angélicas. Esse é o desafio. Nós tivemos na semana passada em um encontro da quinquenal da Assembleia da Igreja Adventista no território da União Sul-Brasileira, aonde novamente esse assunto agora foi levantado e eles solicitaram que os pastores, que a igreja
pregue as 3 mensagens angélicas, e é justamente isso que nós iremos fazer nessa manhã. Não apresentar as 3 mensagens angélicas, mas um conteúdo que está inserido dentro das 3 mensagens angélicas. Por isso eu convido você, para que você possa abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 7. E quem sabe esse vai ser um dos sermões, mas nós teremos que produzir outros, utilizando o texto bíblico que nós temos no capítulo 14 de Apocalipse. Eu sei que esse texto é bem conhecido, é um texto que eu aprendi na minha infância, e é um dos versos que eu sei de cor, e esse assunto faz parte da identidade adventista, e através dessa pandemia que nós vivemos no ano 2020, uma das coisas que aconteceu de positivo na igreja, além dessa capacidade do crescimento, de termos hoje a possibilidade de transmitirmos os nossos cultos, foi também que nos púlpitos da igreja adventista, nós voltamos a pregar alguns assuntos que até então havíamos abandonado. A igreja adventista estava mais parecido com uma igreja evangélica do que com uma igreja adventista. E nós precisamos voltar a ter esse tom de igreja adventista, de igreja profética, de igreja remanescente. E o texto diz assim, ó, capítulo 14, versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. De acordo com a teoria da evolução, o homem primitivo, com o seu horizonte limitado, estreito, vivia à mercê do acaso, dos fenômenos sobrenaturais. E ele lutava, na realidade, o homem primitivo, com as suas casas frágeis, vivendo, quem sabe, em ambientes como cavernas, ou quem sabe, protegidos em uma estrutura de árvores, florestas. A maioria dos seres humanos, eles tinham medo daquilo que nós chamamos do invisível e dos efeitos sobrenaturais que aconteciam. Então, esses fenômenos invisíveis, muitas vezes eram vistos como fantasmas, espíritos, e finalmente muitos começaram a dar nomes de deuses para aquilo que eles tentavam explicar, daquilo que eles viam acontecendo. E aí muitos deuses cruéis precisavam, na mente deles, precisavam ser apaziguados, agradados. E assim surge o sentimento religioso. E eu não sei quantos de vocês, ao ler a Bíblia, vocês se deparam com a história de Abraão, uma história bem comum para nós, que tem muito a ver com com o chamado de Deus para o povo do Senhor, que Abraão, quando ele entra na terra de Canaã, ele fica assustado, porque da onde ele saiu, havia um sistema religioso muito bem organizado, que adoravam outros deuses. Mas para a terra de Canaã, havia tribos, e essas tribos adoravam os seus deuses de maneira estranhas. E dos atos estranhos é que eles iam em cima das montanhas e eles sacrificavam crianças a esses deuses. Então, o homem primitivo, ele se relacionava com a natureza, se relacionava com as suas crendices, e eles tinham dificuldade de entender realmente quem era Deus. E essa visão, quem sabe, desse Deus primitivo, desse Deus que era criado por medo, fez com que o ser humano tivesse realmente medo e não temor. Mas nós percebemos que o medo de Deus tem diminuído com o passar dos anos. E isso, claro, é algo natural,
Porque à medida que o ser humano ele foi se desenvolvendo nesse processo de amadurecimento, ele começou a entender e a compreender Deus de uma maneira diferente. Mas aquilo que os seres humanos criaram e o medo que os seres humanos tinham de Deus, eu vou dizer para vocês, esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é um ser real. O Deus bíblico, ele criou um ser humano à sua imagem. E ele colocou no coração do ser humano um propósito de vida. Esse é o Deus bíblico, não o Deus criado pelo ser humano para tentar explicar os fenômenos naturais. Mas também o nosso Deus, o Deus que a Bíblia apresenta, ele é um Deus que ama. Um Deus que mesmo quando ele não é amado, quando ele é rejeitado, mesmo assim esse Deus continua disposto a oferecer a sua vida e o seu sacrifício em favor do ser humano. O Deus bíblico é um Deus que perdoa o mais vil pecador. Mas esse Deus também, ele aceita uma manifestação pequena, ou às vezes secreta, de qualquer sentimento de arrependimento. Quando nós olhamos para o Deus bíblico, o Deus que é apresentado na palavra de Deus, esse Deus, ele se alegra com as nossas conquistas e sofre também com as nossas lutas, as nossas tristezas e pesares. O Deus bíblico é o Deus que nós podemos chamar de Pai, de Abba, um Deus que nos ama, está sempre disposto a nos acolher. Mas esse Deus bíblico, ele também é um Deus que se relaciona com o ser humano, mas quando nós olhamos para o Deus que é descrito na palavra de Deus, ele é muito diferente dos deuses que foram criados pelo comportamento, na tentativa de explicar o comportamento humano. O nosso Deus, nós dizemos assim, ele é santo. Mas o nosso Deus não só é santo, como o seu nome também é santo. Nós temos aí o tetragrama sagrado, e o nome de Deus é santo, como Deus também se assenta em um trono que é santo. E esse trono de Deus está dentro de um templo santo, e esse templo está em cima de um monte santo. Olha, queridos, quando você começa a visualizar e a entender que o nosso Deus é um Deus que não foi desenhado e inventado pelo ser humano na tentativa de explicar, quem sabe, as coisas deste mundo. O nosso Deus é um Deus completamente diferente das suas criaturas em todas as esferas, um Deus completamente diferente de qualquer outros deuses criados pelo ser humano. Outros deuses que também de alguma forma são adorados. O nosso Deus é santo, e a palavra santo quer dizer separado, distinto, diferente, completamente. A gente poderia dizer que talvez uma definição para santo seria: Deus é o outro, no sentido de ser completamente diferente. Deus, ele habita em uma luz inacessível, e esse Deus, ele tem uma glória incomparável e uma majestade que nós não temos como descrever, porque Deus é santo, porque Deus é puro. E quando nós olhamos para essa santidade de Deus, para aquilo que Deus é, eu posso, juntamente com vocês, expressar aquilo que o profeta Abacuque expressou, através das seguintes palavras: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A santidade de Deus, esse Deus santo, ele precisa ser temido. Esse Deus santo precisa ser adorado. Esse Deus santo precisa ser reverenciado. Não que ele seja um Deus cruel, não que ele seja um Deus mau, mas porque ele é
santo. Quando você começa a entender que Deus é santo e que existe algo transcendente que foge à nossa compreensão, você começa então, diante desse Deus, a sua atitude, o seu comportamento exige uma resposta. E a resposta é obediência. A resposta é entrega. É aquilo que nós chamamos de santificação. Por isso, queridos, eu quero nessa manhã trabalhar justamente o que é o temor de Deus. E eu quero apresentar para vocês 2 tipos de medo ou temor que nós devemos, na realidade, estão acontecendo nos nossos dias. E o primeiro deles é o medo ou o temor de não viver em pecado. Esse é o medo que nós temos e devemos ter. O temor de não viver em pecados. Muitas vezes nós ouvimos, e isso às vezes é necessário, a explicação de que, pastor, essa palavra temor aí não quer dizer medo. Essa palavra aí não quer dizer sentimento de medo, quer sentimento de ansiedade, mas tem mais a ver com a palavra respeito, tem mais a ver com a palavra devoção. Embora isso seja verdade, o que nós percebemos claramente hoje, que existe algumas pessoas que vivem de maneira, com seus pecados, de maneira aberta, declarado, e que não fazem questão de esconder. Eu talvez esteja falando para alguém, nessa manhã, que esteja vivendo em pecado há anos, e pecados conscientes. Você sabe que está em pecado, você sabe que está em erro, mas você continua reproduzindo como se nada tivesse acontecendo. Talvez pensando mais ou menos assim, eu estou em pecado, mas mesmo assim Deus me abençoa. Olha aí, e até chega a citar as bênçãos de Deus. Olha, eu estou errado, eu faço isso, tal, mas Deus ainda continua sendo bondoso comigo. Algumas pessoas têm esse tipo de comportamento. Vivem em pecados ou em pecado de maneira declarada. Não fazem questão de esconder. Mas existe aqueles que vivem com uma aparência piedade e vivem administrando os seus pecados, que eu vou dizer pecados secretos, pecados escondidos, pecados que somente você e Deus sabem, e talvez algumas pessoas que estão muito próximo de você. Existe um texto que eu quero citar para vocês, que diz assim, que Paulo escreveu, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2 e 4, e eu leio assim, sabe porém isto, nos últimos dias, pois os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia resume para nós, através dessa descrição do apóstolo Paulo, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, aonde os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade. Ou seja, vão apresentar algo que não são. Queridos, nós muitas vezes vivemos essa realidade. Pecados e pecadores sempre existiram, mas em nossos dias nós estamos percebendo que a maneira como as pessoas estão assumindo os erros e os pecados que estão sendo praticados, as aberrações, elas estão ganhando ares como se fosse de Sodoma e Gomorra. E isso não acontece fora da igreja, porque aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é para um público externo, ele está dizendo para o público interno, o público da igreja. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos
de Deus, tendo uma cara de piedade, de fé, de cristianismo. É isso que a Bíblia diz para nós. E eu quero compartilhar com vocês um pensamento onde Ellen White ela acaba mencionando isso. E ela diz assim: há mais esperança para aqueles que pecam abertamente do que para os hipócritas. O mundo está contaminado com seus habitantes, quase que encheram a medida da iniquidade. Mas o que trará a mais pesada retribuição é a prática da iniquidade sobre o manto da piedade. Ellen White declara isso e deixa bem claro para nós: há mais esperança para aqueles que pecam abertamente do que aqueles que vivem uma aparente piedade. Queridos, muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos afrontando a Deus com os nossos pecados secretos. Muitos de nós. Nós administramos pecados. Pecados precisam ser confessados e abandonados. Pecados precisam ser abandonados, porque nós estamos numa corrida, numa caminhada cristã. E os pecados, eu poderia dizer, são obstáculos que nós precisamos eliminar nessa caminhada cristã. Eles não devem permanecer como um obstáculo na nossa vida. Às vezes, como pastor, nós temos a oportunidade de mudar de distrito. A cada 4, 3 anos, nós mudamos. E aí, nos concílios pastorais, nós encontramos agora o pastor que está nos substituindo. E às vezes passa 2, 3, 4, vou usar assim a expressão, mandatos de pastores. E às vezes a gente acaba conversando, a gente senta ali numa mesa e a gente pergunta: como é que está fulano? Como é que está ciclano? E daqui a pouco a gente descobre que passam os anos e algumas pessoas continuam com a mesma prática de uma vida errada. Queridos, se você e eu estamos aqui na igreja, nós estamos aqui porque nós precisamos da graça de Cristo Jesus. Mas nós precisamos crescer. E nós precisamos cada dia mais sermos mais semelhantes a Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, que se encontra também no Apocalipse capítulo 14, só que agora o versículo 10. E a palavra de Deus diz assim: também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Deus, Ele age na nossa vida diariamente. Você pode imaginar, hoje você está tendo a oportunidade de ouvir um sermão com um tom mais duro, mais severo. Característica de mensagens proféticas, que convida você para mudar de vida, para repensar a sua prática cristã. Deus está dando uma oportunidade para você fazer isso. Para cada um de nós fazermos isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de negligenciarmos. E diante de uma negligência, de uma vida que deveria entrar num processo de santificação, mas não entra porque você acaricia os seus pecados, sabe qual é a única coisa que cabe quando nós rejeitamos a voz do Espírito Santo? O juízo. E a gente não gosta muito de falar de juízo, mas esse é um tema que está presente aqui. Mas se você olhar para esse texto, o texto diz assim: também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Mas o que esse texto quer dizer para nós? Era comum as pessoas ali no tempo bíblico, quando chegavam na casa de alguém, eles tinham dificuldade de terem água potável. Então, o que eu fazia para o indivíduo matar a sede? Eu pegava uma taça e colocava vinho,
suco de uva. Mas para diminuir o efeito desse vinho, o que era diluído? Água. Então o indivíduo bebia água misturado com o vinho, para diminuir o seu efeito sobre o ser humano, pela ausência da água potável. O que Deus está dizendo para nós nesse texto? Que aquele que rejeita a voz do Espírito Santo, que aquele que nessa caminhada cristã não entendeu o chamado, que é um chamado de um Deus santo, de um Deus que tem uma postura de santidade e exige isso também de nós, Deus está dizendo, se você não entender, se você rejeitar, qual é a parte que vai te caber? O juízo. E esse juízo vai ser como? Sem mistura, com toda a sua intensidade, com toda a sua força. É isso que Deus está dizendo para nós. Isso pode parecer forte, mas é forte. Porque o amor de Cristo, se ele não foi capaz de quebrar a sua indiferença, se ele não foi capaz de quebrar o seu coração endurecido, se ele não foi capaz de fazer com que você ame mais a Cristo do que o pecado, se você ainda não aprendeu a ter prazer nas coisas de Deus, a única linguagem apropriada para você é o juízo. E a condenação, não só o juízo, mas a condenação. Vejam só esse texto, mas abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10. E o versículo 26 e 27. E a palavra de Deus diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele resume justamente o pensamento que nós estamos apresentando para vocês, que foi apresentado também pelo apóstolo João no Apocalipse. Esse texto mostra claramente que muitos de nós que vivemos em rebelião aberta contra Deus, ou aqueles que vivem em rebelião secreta, né, no particular, nos seus pecados secretos, todos nós cristãos precisamos compreender o amor de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus. E essa santidade de Deus, ela precisa receber hoje uma nova ênfase na nossa vida. Porque muitos de nós criamos um Deus imanente. A ênfase no passado era a transcendência de Deus. A gente dizia da santidade de Deus, a gente falava de um juízo. Existem pregadores puritanos que eles pregavam, e um dos versos chaves desses pregadores, e mensagens que eram reproduzidas no século XIX, era um texto de Hebreus, capítulo 10, 31, que diz assim: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Geralmente esse texto era usado, e o tom era de juízo para mostrar a santidade, que nós deveríamos viver de maneira santa diante de Deus. Mas hoje, nós temos um conhecimento teológico que nós estamos, eu vou usar a expressão, domesticando. O nosso conhecimento teológico, ele está sendo domesticado. Ele transformou-se em algo otimista, como se fosse essa filosofia da autoajuda, um evangelho social, um evangelho agradável. A graça de Deus, que deveria transformar o ser humano, se transformou em uma graça barata, onde não tem poder nenhum de transformação, e nós estamos aqui, fingindo que somos crentes, que acreditamos em Cristo Jesus. Parece muito com a expressão que às vezes é usada no ambiente escolar, que às vezes como professores nós fingimos que
ensinamos e o aluno finge que aprende. E aqui, muitas vezes, nós estamos fingindo também que nós somos cristãos e que nós temos esse Deus e que nós conhecemos um Deus maravilhoso, porque a ênfase hoje é nessa graça barata. A gente está mais preocupado em sair da igreja dizendo, o culto foi emocionante, do que a gente dizer assim, o culto foi transformador. Queridos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos dar uma ênfase e mostrar que o nosso Deus, Ele está presente, mas é um Deus santo. Nós precisamos mostrar que o nosso Deus, Ele está envolto em mistério, mas é um Deus que pode e se revela para o ser humano. O nosso Deus é um Deus exigente, que cobra, que exige muito. E às vezes nós queremos mostrar só um Deus bonzinho. Às vezes nós estamos mais preocupados em mostrar que Deus é um de nós, do que mostrar que o nosso Deus, Ele é outro, Ele é diferente, Ele é santo. E por isso nós devemos ter o temor de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, e não Deus criado à imagem do ser humano. E nós hoje estamos fabricando o nosso Deus. Como é que nós queremos nos relacionar? Que tipo de Deus é esse? Como se fosse um irmão, como se fosse um pai. Deus é muito mais do que isso. Deus, Ele é chamado, sim, Jesus Cristo é chamado o irmão mais velho, para nos socorrer. Ele é chamado de pai que nos ama, mas ao mesmo tempo Ele é santo. Ele é completamente diferente. Por isso, na parte dessa mensagem, eu convido a você a viver uma vida de santificação, de conversão. Isso realmente é converter a Deus, entregar a vida ao Senhor. Mas existe um outro tipo de temor que nós precisamos experimentar em nossos dias. E esse tipo de temor tem a ver como Deus nos trata, como Deus age, a maneira como nós devemos louvá-lo, a maneira como nós devemos adorá-lo. E quando a gente fala de adoração, a gente fala de... Uma das palavras que vem à mente é reverência. Olha, alguns anos atrás, se eu tivesse que pregar esse sermão na igreja, eu pregaria o seguinte, que a gente precisamos de reverência, que nós precisamos cuidar com a nossa vestimenta, que a vestimenta, nós estamos diante de um Deus santo, que a nossa vestimenta deveria refletir a santidade de Deus. Mas sabe, talvez em algum lugar, ainda no Brasil, talvez esse tipo de mensagem, falando sobre reverência, falando de vestuário, talvez seja necessário. Mas hoje, eu vejo que nós temos uma outra dificuldade. Você já percebeu que quando nós estamos entediados, nós temos qualquer dificuldade de concentração, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Quando você vai para diante de um consultório e tem que esperar o médico, e alguns atrasam diante dos procedimentos, o que você faz hoje? No passado a gente pegava uma revista, hoje a gente pega o celular. E é justamente isso que acontece também na igreja. E não são os jovens, não são os adolescentes. Se você circular pela igreja, você vai perceber as pessoas que não entenderam como usar ainda o celular dentro da igreja. A facilidade com que a gente tem de sacar do bolso um celular e a gente acompanhar as redes sociais. Queridos, nós precisamos entender que estamos diante de um Deus santo. E eu tenho alguns amigos que são vendedores e que eles disseram assim para mim: pastor, na sexta-feira eu desligo o meu celular, não é isso, Rony? Porque senão ele não vai ter sábado. E você liga quando? Depois.
Queridos, nós devemos aprender a usar o nosso celular, especialmente diante da nossa adoração. Talvez alguns de nós precisamos, quem sabe, crescer em outras áreas. Eu também lembrei de algo que a gente com o tempo vai perdendo. Quando nós entrávamos na igreja, a primeira coisa que a gente fazia era abaixar a cabeça, sentar no lugar, abaixar a cabeça e orar a Deus. E tinha alguns irmãos que ajoelhavam diante da presença de Deus no momento em que entravam. E abriam as suas Bíblias enquanto estavam aguardando o momento do culto. Eu tive um professor de liturgia, e eu digo para vocês o seguinte, eu esqueci praticamente tudo aquilo que foi ensinado assim, entendeu? O conteúdo, o esboço da aula dele. Mas ele repetia constantemente a mesma frase todos os dias. Ele dizia assim, todos vocês e todos nós somos líderes de adoração. E eu aprendi isso. Somos líderes de adoração. Aqueles que trabalham na música, aqueles que trabalham por trás dos bastidores da igreja, nas câmeras, no computador, eu digo a vocês, e todos nós devemos ser líderes de adoração. Organize para que você também adore a Deus no sábado pela manhã e nos outros cultos. Queridos, às vezes eu tenho me perguntado se a falha é nossa como pastores, como professores, e eu digo para vocês, nós precisamos falar mais da santidade de Deus. Existe todo um contexto onde esse Deus que se revela para nós, esse Deus que se torna conhecido, esse Deus que é majestoso, ele acabou tornamos esse mistério de Deus em algo conhecido. Algo que era majestoso acabou tendo lugar de algo muito simples. Aquilo que era santo, nós passamos a considerar como algo comum. Então, lembre-se, Deus é Pai, mas Ele é Deus. Deus é um amigo, mas Ele é Senhor. Deus é um irmão, mas Ele é nosso Salvador. Este é o Evangelho, não é simplesmente uma narrativa, uma história de amor. Quando nós nos referimos a Deus e nós falamos de arrependimento, arrependimento é ter tristeza pelo pecado, e não sentimento simplesmente de tristeza. Nós precisamos ter fé e não crença. Nós precisamos de sermos leais a Deus. E nós precisamos viver uma obediência como resultado desse Deus que nós conhecemos e não como força de hábito. Porque muitos de nós aprendemos a estar na igreja, a fazer isso e aquilo, porque nós recebemos isso da família. E nós crescemos assim. Mas a mensagem de hoje que Deus tem para nós, e o conselho que Deus tem para nós é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Sabe, quando eu olho para alguns personagens bíblicos, Moisés, a Bíblia diz assim que Moisés escondeu o rosto porque ele temeu olhar para Deus. O profeta Isaías, ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta Ezequiel, ele disse assim: e vendo isto, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava comigo. O apóstolo João, discípulo do amor, ele diz assim: quando ouvi, caí aos seus pés, como morto. Porém ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro
e o último. Aqui está alguns personagens bíblicos que tiveram uma revelação de Deus. E diante dessa revelação de Deus, dessa apresentação de Deus, dessa visão de Deus, pecadores indignos se prostraram em submissão, em respeito, em obediência a Deus. É isso que a visão de Deus vai produzir em nossa vida. A visão verdadeira de Deus, ela vai produzir e reproduzir uma santificação. Sabe, queridos, nós estamos sendo desafiados a vivermos em santidade, em obediência a esse Deus. Eu quero que você olhe para esse pensamento que nós colocamos aí, uma síntese daquilo que nós estamos descrevendo. O cristianismo, ele é uma religião que oferece o maior de todos os privilégios: ser perdoado, transformado, sem nenhuma obra meritória, resultado da graça de Deus. Não há religião que apresente o maior privilégio do que este, do que ser transformado, do que ser perdoado. Mas o cristianismo é a religião que faz a maior de todas as exigências. Quando alguém pergunta para mim assim, ou diz para mim assim: olha, a igreja adventista exige muito. Não é a igreja adventista que exige muito. Deus exige tudo. Deus exige uma entrega completa. E a exigência de Deus é esta, que está resumida em 1 Pedro 1,16, que são versos que estão lá no Antigo Testamento. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, o temor de Deus, a reverência, a revelação de Deus muda completamente a nossa postura e a nossa vida. Eu quero contar para vocês a história dessa garota. Essa garota chama-se Joviane. Ela tinha 16 anos e morava em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Isso aconteceu no dia 13 de janeiro de 1997. Esse cidadão, que está na foto ao lado aí, ele era o vice-embaixador da República da Geórgia, nos Estados Unidos, chamado Jordan McHadazi. Ele estava dirigindo em alta velocidade. Estava alcoolizado. Ele perdeu o controle do veículo. O veículo acertou alguns carros que estavam ali na rua. E essa moça de 16 anos perdeu a vida. Uma brutalidade. Mas como isso aconteceu lá nos Estados Unidos, e essa moça é brasileira, e a família estava lá, diante da brutalidade desse crime, a mãe brasileira conseguiu espaço na mídia. E a história da morte dessa garota ganhou adesão pelo povo americano. E houve várias manifestações que exigiam direitos, que cobravam. Mas havia um problema. E sabe qual é o problema? O rapaz ali da foto, ele tinha imunidade diplomática. Ele não poderia ser condenado, não poderia ser julgado por aquele crime. E essa mãe, então, ela, diante dessa imunidade diplomática, ela foi até as mídias. E aquilo que ela apresentou se resume nessa expressão, que diz assim, ó: imunidade deve vir acompanhada de responsabilidade. Do contrário, não deveria existir. Tornou-se o pensamento, a ideia principal daquele processo. E, diante da movimentação popular, os Estados Unidos,
com o país de origem daquele rapaz, daquele senhor, eles eliminaram a diplomacia daquele homem. E ele foi julgado e ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime que ele cometeu. Sabe, queridos, a graça de Cristo Jesus, o perdão de Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo, não deve permitir que eu e você possamos pecar simplesmente porque temos a graça e o perdão de Cristo Jesus. A imunidade, ela precisa existir, o perdão precisa existir diante da nossa responsabilidade. Por isso, o maior tributo que uma vida cristã pode prestar é uma vida de obediência, de santificação, porque o mundo precisa ver em nós o Cristo. Por isso nós somos chamados a exercer e a viver em missão. Reproduzir o Evangelho na nossa vida, para que as pessoas possam entender que o nosso Deus é um Deus que transforma. Queridos, esse é o desafio na mensagem dessa manhã. Um Deus santo, um Deus puro, que nos convida a vivermos em santificação. E é por isso que eu convido vocês a cantarmos o hino que o Cristo estará regendo nesse momento, que fala dessa alegria de pertencermos a esse grande Deus, a esse Deus santo, a esse Deus que é digno da nossa adoração. E que você possa responder a mensagem dessa manhã através desse louvor. E que a minha e a sua oração possa ser: Senhor, nós queremos ser santos, porque nós conhecemos um Deus que também é santo.